esse pequeno texto introdutório que nós vamos deixar aqui. Vamos fazer menção, priorizar e dar ênfase à obediência. É algo que nós vamos aprender e perceber que, se colocarmos na balança, obediência nos traz grandes benefícios e desobediência muitos malefícios, ainda mais para a área espiritual. Nós vamos começar falando de Eli. A gente sabe que a história de Eli, ele foi juiz, sumo sacerdote de Israel, e após a morte de Sansão, Deus levanta Eli para que possa ser sumo sacerdote e ser juiz daquele povo. Ele começa o seu sacerdócio aos 58 anos, morre aos 98 e 40 anos ele foi juiz e sumo sacerdote lá de Israel. Mas a gente vai não priorizar tanto a história, mas o conteúdo e o que aconteceu. E o que aconteceu é que Eli era um bom juiz para julgar causas e para ensinar, e como sumo sacerdote ensinava perfeitamente. Os ensinamentos dele eram para que obedecesse a Deus, para que servisse e seguisse os mandamentos de Deus. Como juiz, ele não desfavorecia o que era justo, ele julgava corretamente, dava o justo ao que era justo. Quem era injusto, ele não tirava a razão de quem era justo para dar quem era injusto. E eu, pesquisando, aprendi que ele foi um bom juiz e um bom sumo sacerdote, mas fora de casa. Porque dentro de casa ele não foi um bom juiz e nem um sumo sacerdote. E isso serve para nós que estamos aqui nesta noite. E eu tenho alguns exemplos, alguns paralelos na palavra de Deus. Para quem é filho, Êxodo 20, 12: honra o teu pai e a tua mãe, para que o Senhor Jesus Cristo prolongue os seus dias na terra. Isso é para mim e para quem é filho que está aqui. Deus está dizendo, na palavra Ele nos diz, para que nós venhamos honrar nossos pais, nossas mães e qualquer autoridade que nós estivermos debaixo da autoridade deles, nós temos que ser submissos. Eu entendo que isso serve para quê? Para que nossos dias sejam prolongados em cima da terra. Para quem é pai, Provérbios 22, 6: ensina a criança no caminho em que deve andar, para que quando for velho não se desviará dele. Isso é para quem é pai, ainda que cause ira, ainda que cause transtorno, ainda que cause biquinho ou raiva ao teu filho, mas se é para exortar e ensinar da forma certa, faça o que a palavra está ordenando, para que você tenha orgulho do seu filho e não desgosto como ele teve dos filhos dele. E ainda assim estará preservando o teu filho, porque a Bíblia nos ensina: quem obedece entra pelo caminho da salvação, quem desobedece entra pelo caminho de morte. E a Bíblia está nos orientando nesta noite. Eu trago ainda para os irmãos mais alguns conhecimentos sobre esses filhos de Eli, Hófni e Finéias. Eles, por ser filhos do sumo sacerdote, eles também tinham o correto seria que eles também seguissem a linha, né? E eles tinham essa autoridade de sumo sacerdote também. O problema é que eles só usavam de forma errada. O pessoal se doava tanto, o pessoal se esforçava tanto para trazer os sacrifícios, para trazer as oferendas, para trazer o que era ordenado para ser entregue para Deus. E tanto é que já foi separado e já tinha estipulado o que seria do sumo sacerdote e o que era ser entregado para Deus. Mas eles, com a ousadia, com a falta de obediência, tomavam para eles o que era deles e ainda tomavam o que era de Deus. E isso, sabe o que aconteceu? A ira subiu ao coração de Deus e o povo ficou sem a voz de Deus. Deus saiu daquele lugar, a voz de Deus não se ouvia mais em Israel. E aí eu entendo algo: quando a arca da aliança é tirada de Israel, é por conta da desobediência e por permissão de Deus, porque se Deus não quisesse, a arca não saía dali. Mas sabe o que Deus pensou? Eu acho que foi isso que Ele falou: não me cabe nesse lugar, porque quem eu levantei para ser líder está fazendo tudo errado, está desobedecendo, está me desrespeitando. Então Deus não tinha desejo, a presença dele de estar naquele lugar. E eu trago para vocês nesta noite, e para mim, eu recebo a autoridade do Espírito Santo de Deus para dizer com autoridade que se naquele lugar, pelos líderes que Deus levantou, a presença de Deus se afastou. Esta noite é motivo de alegria para mim e para vocês, porque nós aqui neste lugar estamos debaixo de uma liderança, uma família de
sentindo a presença de Deus para perto de nós. Quando eu estou aqui, não é para bajular ninguém, estou dentro da palavra, e o que eu estou falando é notório. Basta você parar, refletir, e eu posso falar por mim, porque eu tenho servido e bênçãos têm me alcançado. E eu estou dizendo isso, não é de mim, é dentro da palavra, e que isso sirva para mim, mas que sirva também para vocês. Porque se você colocar e você parar para prestar atenção, você vai ver que aqui tem uma família dedicada de líderes que não abre mão de estar aqui, que recebe a oportunidade para estar em outros lugares, mas prefere estar aqui. E é por isso que eu estou dizendo que a presença de Deus é real neste lugar, porque quando Ele levanta líder para ser fiel, Ele também se faz presente naquele lugar. Se lá com Ofni e Finéias, eles com a desobediência conseguiram afastar a presença de Deus, aqui é diferente, aqui é dedicação, é fidelidade, é tempo para Deus, é oração, é tempo para ensinar. Então isso nos alegra, porque a presença de Deus é real neste lugar. E concernente à desobediência daqueles homens, Deus permitiu que eles morressem a fio de espada. No livro de Deuteronômio, no capítulo 10, 17, a palavra diz assim: porque o Senhor nosso Deus é o Deus dos deuses, grande, Senhor dos senhores, Deus grande e poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno. Quando a palavra diz isso, que Deus é um Deus terrível, a palavra está dizendo que Ele é um Deus terrível para nos proteger. Para quem vem contra nós, estamos debaixo das mãos santas e poderosas do Senhor. Mas essa palavra não muda quando é para Ele ser terrível, porque Ele levantou para ensinar, para obedecer, e está fazendo errado. E assim aconteceu com aqueles homens, porque Ele levantou eles para ensinar e pregar o evangelho. Mas como eles desobedeceram, faltaram respeito, não tiveram caráter, faziam o que dava na telha deles sem pensar em Deus, eles também sofreram as consequências. O mesmo Deus que foi terrível para proteger aqueles que vêm contra nós, também é terrível para tirar a mão daqueles que Ele levanta para ser obediente e começa a fazer tudo errado. E nesta noite, assim como a palavra falou de manhã, eu trago para vocês nesta noite, recebo autoridade novamente do Espírito Santo de Deus para dizer: Deus está falando com pessoas nesta noite. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, reflita no que vocês têm feito fora da presença e fora da igreja, porque não é em vão essa palavra, é palavra de exortação à obediência. De manhã foi falado que Deus está dando livramento de morte para alguém, e está falando novamente agora à noite: se coloque na posição, porque Ele está avisando. Deus avisa primeiro, antes de conseguir, antes de acontecer, Ele avisa. Quando Ele foi destruir a cidade de Nínive, Ele enviou Jonas para avisar o povo que ia submergir a cidade de água e não ia sobrar nada. O povo de Nínive recebeu a palavra, se arrependeram. Os líderes e reis jejuaram por 3 dias, as pessoas jejuaram por 3 dias, até os animais jejuaram por 3 dias. E como a ira subiu o coração de Deus, o arrependimento também subiu. E no capítulo 10, no versículo 3 do livro de Jonas, Deus prometeu trazer juízo àquele povo por conta da desobediência. Mas quando eles se arrependem, quando eles decidem obedecer, no capítulo 10 diz que Deus prometeu fazer juízo, mas mudou o pensamento porque o povo obedeceu. Então Ele avisa antes de fazer, e quem obedece muda a trajetória, quem desobedece entra pelo caminho de morte. Nesta noite eu trago para você na memória, grave no coração e na mente: quando existe arrependimento na terra, mudança de estratégia também existe no céu, porque Deus trazia para aquele povo era juízo, e mudou o juízo e trouxe bonança, trouxe vitórias e trouxe virtudes para aquele povo. E eu não estou aqui nesta noite para pregar um Deus terrível, não, mas para pregar um Deus terrível para quem é desobediente, para quem é desordeiro, para quem desonra, para quem anda brincando com a palavra de Deus. Se para Ofni e Finéias Ele foi um Deus terrível que permitiu a morte, para Ezequiel Ele foi um Deus poderoso, aonde já não tinha vida, se gerou vida naquele vale de ossos. Se para Ofni e Finéias Ele foi um Deus permitido
irrevertível que permitiu a morte por conta da desordenança, por conta do desrespeito, por conta da desobediência. Por que não falar do profeta que já se fazia morto, quase morto, e ele restaurou mais 15 anos de vida? O profeta Ezequias. Se para Ofni e Finéias, ele foi o Deus a qual ele permitiu, ele tirou a mão de cima e eles foi tomado pelos filisteus e morto a fio de espada, com a espada entrando de um lado e saindo do outro. Meu Deus, que terrível, mas que também, que rebeldia que eles teve com Deus, e Deus avisando, e dando tempo, e eles não ouviram a voz de Deus. Mas eu não vim aqui pregar Deus terrível, vim pregar Deus poderoso, de vitória, de virtude e de cura nas nossas vidas. Por que não falar também de Lázaro, que já se fazia morto, mas era obediente, era fiel, era temente, e para Ofni e para Finéias ele foi morte por conta da desobediência. Para Lázaro ele não foi cura, ele não foi restituição, ele foi a própria vida, porque era obediente. E nesta noite o Senhor Jesus Cristo me trouxe aqui para dizer nesta noite para mim e para vocês: coloque na balança depois dessa simples, humilde palavra e veja qual é o peso da desobediência e as virtudes da obediência. Que Deus abençoe a vida de vocês. O grupo de louvor está